Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa e ao nosso coração. É uma manhã radiosa de luz e alegria, né? Não tem como ficar triste numa manhã como hoje, né? Só um recadinho. A semana que vem nós não teremos nem o bazar, nem a cantina, porque como esse mês é o mês espírita, nós vamos para Ibiúna e a maioria dos trabalhadores, né, vai para Ibiúna, então esses dois departamentos da casa vai ficar, né, sem movimento. Bom, gente, nós estamos no mês espírita, é mês de Kardec, né, aniversário de Kardec, e também dia 3 de outubro é aniversário de morte de um grande vulto que passou por esse planeta, Francisco de Assis, né? Então, esse mês é muito especial, é o mês das crianças, né? Então, vamos assim nos imbuir das melhores energias para que a gente já comece a vibrar numa condição, né, de espíritos bons, né? Levando o nosso pensamento. Vou tentar fazer uma poesia de Francisco de Assis que chama Cântico ao Sol e às Outras Criaturas. Diz assim: Louvado seja, Senhor, e todas as tuas criaturas, especialmente o irmão Sol, que nos dá o dia e a luz. É majestoso, irradia com grande esplendor. De ti, ó Altíssimo, é para nós a imagem. Louvado seja tu, Senhor, pela irmã Lua e as estrelas. No céu acendeste, claras, preciosas e belas. Louvado seja, Senhor, pelo irmão Vento, pelo ar, pelas nuvens, pelo céu sereno, pelos tempos que sustentas todas as criaturas. Louvado seja, Senhor, pela irmã Água, tão útil, humilde, preciosa e casta. Louvado seja, Senhor, pelo irmão Fogo, com que acendes, com que iluminas a noite. És majestoso, belo, animado, indomável e bravo. Louvado seja, Senhor, pela nossa irmã Terra, que nos sustenta, nos alimenta, nos dá diversos frutos e flores coloridas e verdes. Louvado seja, Senhor, por todo aquele que perdoa por amor a ti, que suporta as provações e as doenças, felizes se estiverem em paz, pois por ti, ó Senhor, serão coroados. Agora, como eu já falei antes, nós estamos no mês espírita. O Adilson vai falar sobre a USE e ele faz a prece inicial. Bom dia. Bom dia. Esse vídeo é muito ilustrativo. Em 4 minutos, essa moça, né, que é especialista em comunicação, fez toda a explanação do que significa a USE, a União das Sociedades Espíritas. Só vou destacar alguns pontos que eu acho primordial para a gente entender como é complexo a USE, como ela vem atendendo as casas espíritas. No vídeo nós vimos que são 1.300 casas unidas. Hoje tem um pouquinho mais, hoje a gente está chegando, na época que foi feito o vídeo, para hoje estamos com 1.450 casas unidas, mais ou menos. Dessas, ainda são 130 órgãos locais. O que é um órgão local? É como se fosse aqui a nossa, que é a Intermunicipal de Cotia, que abrange 5 municípios: Jandira, Itapevi, Cotia, Vargem Grande e Ibiúna. São 11 casas e 9 unidas. Imagine só, 1.300 casas unidas, mais 130 órgãos, nós estamos falando em mais ou menos 10 mil pessoas divulgando
a doutrina espírita através da USE. É um número muito significativo para a doutrina espírita. Não é um número pequeno, é um número relativamente grande de divulgação. É a divulgação que nós estamos fazendo agora, neste momento, para que vocês conheçam a estrutura da USE, que não é uma casa espírita, não tem perfil de casa espírita, e sim de auxiliadora das casas espíritas. Então nós promovemos cursos, eventos, feiras, tudo para que a casa espírita tenha alicerce, tenha poder de custear as suas despesas, enfim. Então nós estamos sempre auxiliando as casas espíritas. E no mês de outubro, em homenagem a Allan Kardec, que nasceu em 3 de outubro de 1804, então estamos comemorando 221 anos do nascimento de Allan Kardec, que é o codificador da doutrina espírita, que, para quem conhece a codificação, os 5 livros da obra básica, mais os livros complementares, aí, como a Revista Espírita, a Viagem de 1986 e outras, são obras irretocáveis. Tentaram já fazer de tudo, quem é mais antigo aqui da doutrina conhece muito bem, tentaram mexer de qualquer forma nessa codificação, mas até hoje não modificaram absolutamente nada, nenhuma vírgula, devido à qualidade de que foi montada essa obra, começando com o Livro dos Espíritos, que traz perguntas e respostas que nos esclarece. Então, nesse mês de outubro, nós realizamos o mês espírita. É o 10º mês espírita. São casas visitando casas. Esse intercâmbio que foi falado no vídeo, de palestrante visitando casas, é o que a gente está fazendo agora. Tanto que na semana que vem, vão sair cedinho aqui o Consolarte e a turma, né? Porque vai lá para Ibiúna, que dá mais ou menos daqui de Jandira 1h e 45 minutos. É uma viagem, né? Até Ibiúna. Então, mas nós estaremos lá também prestigiando o Consolarte, tá? É legal esse intercâmbio para a gente conhecer as casas. Eu tenho o privilégio de visitar todas essas 11 casas, mas nem todo mundo tem. Então, aqueles que quiserem, por exemplo, conhecer a casa de Ibiúna, já estão convidados para domingo que vem. Mas durante a semana nós temos o Fonte Viva também, que é em Itapevi, que também terá a apresentação do mês espírita, e assim sucessivamente. São 12 apresentações durante o mês. Então a USE é a união das casas espíritas, auxiliando as casas espíritas no que ela tiver necessidade. Na maioria das vezes são cursos, mas também eventos e outros afins. Ok? Eu vou fazer a prece a inicial do nosso trabalho, mas aqui só retificar que a Cátia está de férias, a Cátia Amaral, que faria a palestra hoje. Quem vai fazer é o presidente da casa lá do Fonte Viva, que é o Edilson, né? A gente vai falar Edilson Amaral, né? Brincando, vai ser o Edilson que vai fazer que vai fazer hoje a apresentação, porque a Cátia não está, tá bom? Então, aqueles que se sentirem à vontade, bons pensamentos, boas energias. Vamos então elevando o nosso pensamento aos benfeitores que iluminam esta casa, a Jesus nosso Mestre, a Deus nosso Pai, agradecendo esta oportunidade de estarmos aqui reunidos para aprendermos, melhorarmos e evoluirmos enquanto espíritos imortais. E que possamos receber as dádivas que aqui viemos buscar de acordo com o nosso merecimento. Que a exposição de hoje, que será feita pelo Edilson, seja inspirada e que traga para nós muitos ensinamentos, muitas novidades e muito trabalho, oportunidade do trabalho, para que possamos crescer, melhorar, evoluir enquanto espíritos. Que assim seja, graças a Deus. Edilson, esteja à vontade. Vou passar aqui o microfone e lapela para você. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos, certo? É um prazer estar aqui novamente, né? Certo, né? Uma casa que nos recebe com muito amor, muito carinho, certo? Uma casa realmente
que tem um amor muito grande para com todos, tá? Isso a gente sente as energias aqui. Isso é muito importante, porque nós, como espíritas, certo, né? Temos que aprender isso, a viver o ambiente, sentir o ambiente e tornar o ambiente cada vez melhor. Isso que faz, né? Certo? O tema culpado é esse aqui, ó. Quem passou o cuidado com o planeta escola, tá? Nós dois somos professores, né? De física, certo? Tá? Agora eu estou aposentado e ele também está aposentado, certo? Eu falei, planeta escola, opa, é a minha praia. Minha praia. Então, fui preparando os slides. Esse é o de número, a apresentação 29. Então, nesses 2 meses eu fui, né? Fiz 29 tipos. Porque uma aula, qualquer tema, você consegue dar de diversas formas, tá? Então, o que eu tinha que fazer? Como eu conheço aqui, eu tinha que trazer realmente o que o consultador precisa. Se eu fosse em outra casa, seria diferente. O mesmo tema seria diferente. Quem dá aula sabe disso. Eu tinha uma turma, eu dava aula em 10 classes, de Física 1, né, Cinemática. Em cada classe eu dava de um jeito, a mesma matéria, né? Por quê? É importante vocês sentirem que o estudo é fundamental. Esse planeta, tá? Aqui eu vou usar muito, certo? A gente aprende em neurolinguística que muita gente aprende com os olhos, outros com os ouvidos, né? Outro falando, tá? Eu aprendo muito fazendo, né? Ensinando, né? Nós estamos aqui no planeta, certo? Que é hospital e escola. Todos sabem disso, tá? Aqui é a ecologia. Ciência que estuda as relações entre os seres vivos. Relações entre os seres vivos entre nós, eu comigo mesmo, eu com vocês e nós com todos os seres vivos. Certo? E a interação deles, ou seja, nossa interação com o meio ambiente, o planeta Terra. Certo? Tá? E ali a comunidade espírita Fonte Viva, tá? Porque é importante a gente salientar o espiritismo. Tem uma frase que fala assim: o espiritismo não é a religião do futuro, mas o futuro das religiões. Certo? A ciência espírita não é a ciência do futuro, mas o futuro e o presente de todas as ciências, todas. Não importa que tipo, física, biológica, minúsculo, interpretar, nada. E a filosofia espírita também não é o futuro das filosofias, mas a filosofia que vai realmente abraçar o espiritismo. Então o espiritismo é uma obra, como o Adilson falou, certo? Kardec deu a base, lógico, sempre em Jesus, né? Mas a base de Kardec não se alterou de jeito nenhum. Muitas ciências, a gente vai ver em ecologia também, tem como base ensinamentos espíritas, tá? Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui, mais fácil. Isso. Então, ó, o espiritismo e a ecologia surgiram em uma mesma época, tá bom? São ciências afins e, infelizmente, ainda não foram bem compreendidas, né? Nós, graças a Deus, já estamos compreendendo um pouco mais, certo, né? As duas nos trazem a responsabilidade de cada um de nós como espíritos imortais pelo planeta em que habitamos. Tá? Então, nós somos responsáveis por esse planeta. Se nós estamos aqui, todos, ninguém nasce aqui por acaso. Todos nós temos responsabilidade. Primeira responsabilidade, comigo mesmo. Segunda, com os meus ao redor. Terceiro, com o planeta e tudo. Todos nós somos responsáveis.
Isso é muito importante, tá? Certo? Então, só para título de informação, o termo ecologia foi cunhado por Ernest Haeckel, tá? Um zoólogo alemão, tá? Em 1866, a data, 1866, certo? Foi em 1857, a publicação do Livro dos Espíritos. 11 anos depois, surgiu a ecologia, tá? E você vai ver que dentro de Kardec fala muito de ecologia, muita coisa. Isso obra Genere Morfino, né? Organismo. Alemão não sei falar, tá? Apesar da origem alemã, não sei falar. E outra coisa também, tá? A publicação A Origem das Espécies de Charles Darwin, em 1859, 1857 Espiritismo, 1859 Charles Darwin. Você vê, vocês vão vendo as conexões. Espiritismo quem conhece Espiritismo, nossa, tem uma base fantástica, né? Todos deviam conhecer. Não precisa ser espírita, não. Todos precisam conhecer o Espiritismo, tá? Para o avanço da ecologia, destacando a importância das relações dinâmicas entre o organismo e seu ambiente. Espíritas e ecologistas reconhecem que a Terra, como um complexo laboratório de experiências ao longo do tempo, tornou a vida de todos os seres possíveis. Tá? Quando você estuda a ciência da Terra, certo, né? Geologia, essas coisas, tudo, né? Certo, né? A gente vê essas coisas, tá? E o Espiritismo nos dá isso, essa oportunidade de ampliar nossa visão, não só a nível assim, mas assim também, no tempo e no espaço, ok? Por isso que o estudo do Espiritismo é fundamental para você compreender a vida como um todo, tá? Vamos seguindo aqui. Eu tenho até meia-noite? Agora eu vou fazer algumas conexões entre as duas, tá? O dever moral e espiritual. Para o espírita, preservar o meio ambiente é uma extensão do compromisso com a evolução da humanidade. Uma forma de cuidar da própria casa espiritual. Nós todos somos responsáveis por essa casa que nos acolhe. Todos, sem exceção. Pode ser até uma pessoa que tem deficiências ou nada, que está deitado numa cama, ele também é responsável. Ok? Todos, sem exceção. Tá? A lei do amor e caridade. A prática da caridade, que é o amor altruísta, tá? Caridade é amor altruísta, não amor posse, amor altruísta. Pressupõe o cuidado com as condições que sustentam a vida. Olha, tá? Não se pode exercer o amor sem preocupar-se com o ambiente, tá? Fala, eu amo, mas você se preocupa com o ambiente? Igual fala, eu amo minha esposa, mas não cuida dela? Ué, o que é isso? Tá? Então, olha a responsabilidade de todos nós, tá? Certo? A reforma íntima, tá? A reforma íntima que busca superar o egoísmo, o egoísmo, a maior chaga da humanidade é o egoísmo, tá? Em todos os níveis, pessoal, interpessoal, tudo. Leva à compreensão de que é preciso amar e respeitar o planeta que nos proporciona saúde, prosperidade e a própria existência, tá? Nós temos que agradecer, como foi falado, né? Na mensagem de Francisco de Assis, certo, né? Tá, eu gosto muito que eu fui franciscano também, né? Então, aí, ó, tá até arrepio, né? Tá? A minha esposa é mais ligada a Maria, né? E aqui, ó, aqui já começa algumas coisas, né? Que tá na codificação, ipsis literis, não muda nada. A natureza não pode ser responsável pelos defeitos da organização social, que é egoísmo, tá?
nem pelas consequências da ambição e do amor próprio, tá? Então a natureza não pode ser, certo, né? E o pessoal tá mandando, nossa, certo, né? Livro dos Espíritos, capítulo 5, questão 707, tá? Aí na conexão ainda, interconexão universal, tá? A doutrina espírita ensina que tudo, quando fala tudo, é tudo. Não é 99,99, não. É tudo. No universo está interligado e submetido a uma lei de unidade, desde a matéria até o espírito. Isso inclui o planeta e todos os seres vivos. Nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal, que é o fluido de Deus. Nós estamos em Deus. Aonde nós estivermos, Deus está conosco. Isso a gente aprende na doutrina espírita, certo? Tá? E a própria ciência já está começando a chegar aí, tá? Certo? Agora, algumas eu coloquei pouca, porque esse aqui é a 29, né? Porque antes tinha, do livro dos Espíritos, nossa Senhora, tinha mais de 30, é muita coisa. Então, vou colocar algumas apenas para atiçar vocês, para vocês buscar na literatura espírita os outros ensinamentos, tá? 705 do livro dos Espíritos. Kardec perguntando. Kardec era um educador, cientista, nossa, tinha muita cultura. Ele perguntou, por que a Terra nem sempre produz o suficiente para fornecer o necessário ao homem? Isso, ó, 1854, 55, antes de publicar, né? Olha lá, 1800 e pouco, não é 2000, não. Resposta, é porque o homem a despreza, ingrato. Ele mandou bala, é o Espírito aqui. Depois tem um monte de coisa, mas deixa eu reduzir. Na verdade, eu vos digo que não é a natureza, que é imprevidente, mas é o homem que não sabe se regrar, ou seja, né, abusa, né, e extrapola, certo, né? O que é regra? Você comer o que é suficiente, usar o que for necessário, certo? Ter equilíbrio em tudo. O equilíbrio é fundamental em tudo que a gente faz, certo? Sem prejudicar ninguém, nem a própria natureza, nem nós mesmos, né? Tá? Um outro de Kardec, a 716. A natureza não traçou um limite das nossas necessidades pelo nosso próprio organismo? Tá? Olha, pergunta de Kardec em 1800 e pouco, hein? Ó, até as perguntas são atuais. Até as perguntas. Né? Sim, mas o homem é insaciável. Tá? Pessoas ganham R$1.000, quer ganhar 2.000. Ganha 2.000, quer ganhar 5. Ganha 5, quer ganhar 10. Certo, né? Insaciável. Certo? Ou seja, não tem limite. A natureza traçou o limite das suas necessidades. A natureza, o que é natureza? É as leis de Deus. Deus está na natureza, Deus está em tudo. Porém, os vícios, aqui entra já o orgulho e os vícios em geral, têm alterado a sua constituição. Ou seja, tem alterado o corpo humano, tá? A nossa constituição, criando para ele necessidades que não são reais. Droga, qualquer droga não é real, tá? E droga, eu falo até as mais simples, bebida e cigarro, não são reais. São ilusões que destroem o ser humano, tá? Infelizmente, tá? Qualquer tipo de bebida alcoólica, tá? Agora, se beber um suco de uva, tudo bem, natureza. A gente tem que buscar tudo na natureza. O que Deus faz é maravilhoso. O homem aqui distorce muita coisa. Mais uma só, né? 717. O que pensar dos que monopolizam os bens da terra? 1800. E hoje o que está acontecendo? Está acontecendo isso aqui.
para se proporcionar o supérfluo em prejuízo daqueles a quem falta o necessário. Tá vendo as perguntas de Kardec? Como são inteligentes? São atemporais. Né? Não é lá 1800, não, é de hoje. E serve para amanhã também. Desrespeitam a lei de Deus. Olha o que a gente está fazendo. E terão que responder pelas privações que ele ocasiona. Tá? Não tem jeito. Nós estamos regidos pelas leis de Deus. Pode espernear, pode gritar, tudo, todos nós, né? Até lembra da Bíblia, o anjo decaído, tá? Não queria respeitar a lei de Deus, o anjo decaído lá, a da Bíblia lá, não é certo, né? Por quê? Ele queria ser igual a Deus, lembra disso? Tá? Nós também somos seres humanos, caminhando na escola da vida, né? Escola, hospital, escola, né? Escola, hospital, né? Tá? Vamos, né? Se a gente não respeita a natureza, o que acontece depois? Depois vai ter que resgatar. Ué, isso é da lei, não tem jeito. Pode espernear à vontade, pode blasfemar, não tem jeito. Tá? Pronto. Só para poder deixar vocês aí, tá? A responsabilidade individual e coletiva, tá? A doutrina espírita reforça a ideia de que somos todos corresponsáveis pela saúde do planeta, tanto em nível individual quanto coletivo, tá? Certo? Não importa, né? Se eu tenho um clube de bolinha de gude, tá? Esse clube de bolinha é responsável também, certo? Eu e o bolinho pelo planeta, tá? Certo? Aí são as crianças, né? Cuidando do planeta, né? Responsabilidade individual e coletiva. Somos espíritos imortais, tá? Isso, ó, ponham aí no coração de você, na cabeça de você. Todos nós somos imortais, certo? Tá? Todos nós tivemos um início. O único que não teve início foi Deus. Deus é eterno, tá? Não tem início, não tem fim. Mas nós fomos criados por Deus, em algum tempo e espaço aí, né? E hoje somos imortais. Perdemos o corpo físico, mas nós continuamos sendo espíritos eternos, ok? Imortais, ao cuidar do nosso planeta escola, estamos preservando a qualidade dele para nós mesmos, certo? Tendo em vista que somos espíritos reencarnacionistas, certo, né? Bem? Então não tem jeito, certo, né? Nós aqui no planeta Terra, tem poucos que estão pela primeira vez, né? Certo, né? Todos nós já estivemos aqui, bom, esperamos que voltemos, talvez alguns voltem, outros não, né? Como nós estamos no período de mudança de planeta, certo, né? Planeta de povos e expiações para mundo de regeneração, certo? Alguns não vão voltar aqui, não, certo, né? Mas vão, não, Deus pode ficar tranquilo, Deus não pune ninguém, Deus dá oportunidade a todos de aprender. Se não aprende nessa escola aqui, terra, vão aprender em outra escola, né? Um pouco mais difícil, mas vão aprender, tá? Não tem jeito, tá? Todas as imagens vão ser mais criança do que outra coisa, tá? Porque criança é uma maravilha, criança. Depois cresce, fica tudo burro. Nossa. Ave Maria. Valorização da vida. O Espiritismo, ao reconhecer a interconexão de todos os seres vivos, todos nós estamos interconectados, todos, né? Francisco de Assis já dizia lá, em 1200, né? De caminho 1226, Francisco, dia 3 de outubro de 1226, tá? Já lembro ainda. Então, todos nós estamos conectados. O Espiritismo promove a valorização da vida em todas as suas formas e a necessidade de preservar
um meio ambiente. Isso o Espiritismo nos dá, tá? Certo? Vocês estão vendo que eu não estou falando muito de ecologia, estou falando de Espiritismo. E Espiritismo falando de ecologia, tudo. Tá? Certo, né? Eu não quis entrar aqui nas leis de ecologia, tá? É muito maçante, né? Porque eu fui preparando, eu li acho que uns 3, 4 livros, o tempo todo, né? Aprendi bastante, né? Certo? Ainda estou aprendendo, tá? Até do Espiritismo, que eu estudo desde os... Aprendi a ler em livro espírita, né? 7 anos aprendi a ler em livro... Meu pai é espírita, então ele deixava o livro lá. E eu ia lá, com 7, 8 anos, aprendi a ler em livro espírita. Até hoje, estudo o Espiritismo ainda, né? Por quê? Nós somos seres evolutivos, nós crescemos, né? Nós mudamos isso. Conforme você muda isso, você começa a compreender melhor o Espiritismo. Certo? Quanto mais atrasado, menos você compreende. Quanto mais evoluído, mais você compreende. E, nossa, e se sente maravilhado com o que a doutrina espírita nos proporciona. Tá? O meio ambiente é o conjunto de unidades ecológicas. Isso é um termo da ecologia. Né? Conjunto, né, o meio ambiente. Que funciona como um sistema. Inclui toda a vegetação, animais, inclusive nós também somos animais, mas somos humanos, tá? Não esquecer disso, tá? Micro-organismos, solo, rocha, atmosfera e fenômenos naturais que podem ocorrer em seus limites. O limite da Terra não está aqui na superfície, ele se estende para a atmosfera, troposfera, ionosfera, tá? Se estende toda essa região. E quando se fala aqui, a Terra, não pode esquecer do plano espiritual, que faz parte da Terra, tá? No umbral, tá? Eu vou assustar vocês agora. Vocês sabem que nós estamos aqui, nós estamos no umbral, né? A Terra aqui está no umbral. Tá? Aqui, encarnado, nós estamos no umbral. Depois tem os outros umbrais, depois lá no nosso lar, né? Depois tem lá para cima, amor, tal, né? Mas tem lá. Se bem que não tem cima e embaixo, mas só em termos de energia. Só pra, e tem mais para baixo também. Tá? Então, olha lá. Para se ter saúde, é necessário, entre outras coisas, outras questões, acesso à alimentação. Tá? Que é uma coisa que o Espiritismo fala e a ecologia também fala. Tá? A moradia, ao saneamento básico, ao meio ambiente equilibrado, ao trabalho, à renda, à educação, que é fundamental. Educação não é, infelizmente, seria a educação mais ampla, não só saber 1 mais 1 igual a 2. A educação em termos globais, em termos gerais. Tá? O meio ambiente, renda, educação, ao transporte, né? Ao lazer também. Lazer é importante, sabia? Lazer saudável. Não é beber todas, não. Certo, né? Isso não é lazer. Certo? Tá? A música, nossa, é uma coisa, né? Vocês podem falar, o Adilson também pode falar. Ou não é maravilhosa a música? Nossa, a música te dá um outro horizonte, te amplia as possibilidades, mexe aqui. Nossa, você vive um outro mundo, ou não é? O Adilson depois pode falar sobre isso, tá? Acesso aos bens e serviços essenciais. Ó, infelizmente hoje em dia isso está meio complicado, tá? Dentre os quais os de prestação de serviço, de saúde, religiosidade. A falta dessas condições causa o quê? O agravo de doenças em grande parte da humanidade. Hoje em dia, o que está a pessoa doente a nível mental, depressão. Nossa Senhora, depressão o que é? Falta de Deus. Assim, bem resumidinho, né? Depressão, falta de Deus. A depressão hoje em dia está atacando muita gente, tá? Dizendo, nossa, um monte de coisa, certo, né? Então, nós estamos doentes e o planeta está doente. E fica isso. Então, a gente precisa mudar isso, tá?
Escola da Terra. A ênfase do Espiritismo no estudo e na educação como ferramentas de desenvolvimento espiritual e moral também se entende a conscientização sobre questões ambientais e práticas sustentáveis também. Certo, né? Tá? Aí o que é? A Kardec já deu uma base lá e a gente amplia o que Kardec disse. Certo, né? A gente não pode fugir de Jesus e de Kardec. Tá? Isso é uma coisa, tá? Lembra, Emmanuel falou para Chico, né? Se eu fugir do Cristo e de Kardec, me deixe, né? Certo, né? Então, a gente pode conhecer sobre tudo, deve conhecer sobre tudo, mas nunca se esquecer a base, Jesus e Kardec. Quando fala Kardec, não é ele, mas a doutrina espírita, tá? É bom? Ele foi uma pessoa excelente, certo? Um espírito de escola, tá? Que trouxe, né? Através as perguntas de Kardec, nossa, é uma pessoa, nossa, bem preparada para isso. E nós temos o Espiritismo, nossa, é uma ferramenta, nossa, através do Espiritismo a gente consegue ser feliz mesmo com as dificuldades nossas. Então, a gente pode ser agente de mudança, você mudando, você muda também ao seu redor também. Mudança de hábito, tem que começar a ver hábitos melhores, certo? Tá? Atitudes, exemplos, fortalecer instituições, por exemplo, como aqui, certo? Né? Certo? Fortalecer a casa espírita, né? O Adilson falou, certo? Fortalecer a casa espírita, isso ajuda todo mundo. Você, né? Como tudo ao redor, influencia tudo, influencia. Melhor infraestrutura, né, certo, né? Vida com simplicidade, isso é importante. Vida com simplicidade, certo? Pai Francisco vivia assim, a simplicidade, né? Certo? A gente chamava ele de Pai Francisco. Pai Francisco vivia isso, a simplicidade, as coisas simples da vida, certo, né? A gente tem que também, esse mundo materialista, diz a gente, nossa, ter as coisas, mas o que é isso? Não. O importante é ser, não ter. Ninguém leva nada daqui. Alguém leva uma coisa? Não, você não vai levar nada. A gente leva aquilo que a gente conquistou aqui. Tá? Educação ecoespírita. Tá? Certo? Ou seja, usar a doutrina espírita, ecologia. Tem essa educação. E ajuda ao próximo. Isso também. Está ajudando também. E etc. No projeto, senão vai ficar até amanhã falando assim, né? Respeito à natureza. Tá? O Espiritismo incentiva o respeito à natureza como um todo, reconhecendo a sua importância para a nossa evolução espiritual e bem-estar. Certo? Isso, a gente precisa cuidar da natureza, cuidar do nosso quintal, onde a gente morar. Certo? E aqui eu coloquei André Luiz. André Luiz, em texto com o título Perante a Natureza, nos alerta a respeito da importância da sua preservação e conservação. Tá? O uso dos recursos naturais deve ser racional, assim como preservar a pureza das fontes e a fertilidade do solo. Campo ajudado, pão garantido. Cooperar espontaneamente na ampliação de pomares, tanto quanto auxiliar a arborização e o reflorestamento. A vida vegetal é moldura protetora da vida humana. Esse aqui do Valdo Vieira, né? 1998. Tá? Ação prática. A concentração sobre a importância da sustentabilidade, tá? Promovida pela doutrina espírita, pode levar a práticas mais sustentáveis no dia a dia, como a redução de consumo, a reciclagem e a preservação. São alguns exemplos bem rapidinho. De recursos naturais e o apoio a iniciativas ambientais também. Certo, né? Tá? Não importa. Alguém está fazendo? É bom? Então, vamos auxiliar. Com o nosso conhecimento espírita, a gente consegue auxiliar muito, muito mesmo. Muito. Em qualquer
qualquer setor da humanidade. Qualquer setor da humanidade. Tá? As práticas sustentáveis inspiradas no Espiritismo. Consumo consciente, né? Certo? Adotar práticas de consumo mais conscientes, evitando o desperdício e priorizando produtos sustentáveis, né? Ou seja, produtos mais naturais, certo? Né? Em casa a gente está mudando alguns hábitos já, né? Certo, né? Por exemplo, mesmo leite, a gente está passando a tomar chá, né? Certo? Tá? Tomando chá, mais chá. Hoje, levantei cedo, fiz um chá lá, um chá mate lá, ó, com limãozinho, então, nossa, uma delícia, né? Certo, né? Tá? Evitar o desperdício, valorizar o ser, né? Em detrimento do ter, e buscar produtos sustentáveis, certo, né? Eu sei que o Adilson faz também isso, né? Lá onde eu moro, lá passa um caminhão de reciclagem, ele separa lá. Tudo que é reciclagem, a gente separa, certo, né? Toda segunda-feira o caminhão passa lá, né? E faz, então a gente separa já o que é reciclável e procurar eliminar as coisas. E uma mensagem do Chico, ó. Aqueles que acreditarem na ecologia, Chico falando, acima dos seus próprios interesses, nos auxiliarão nessa defesa do nosso mundo natural, da nossa vida simples. Lembra o exemplo do Chico? Chico viveu na simplicidade. Lembra? Leiam Chico também, que é muito importante, né? Nosso mundo natural, da nossa vida simples na Terra, que poderia ser uma vida de muito mais saúde e de muito mais tranquilidade, se nós respeitássemos coletivamente todos os dons da natureza. Chico Xavier, tá? Redução do impacto ambiental. Buscar reduzir o impacto ambiental de nossas atividades diárias, né? Infelizmente, eu moro lá, tem pessoa que queima lixo, queima coisa. Meu Deus, fica uma poluição. Meu Deus do céu, o que é isso? Uma loucura o pessoal faz, né? E quem tem sinusite, asma, essas coisas, meu Deus do céu. Tem uma colega, né, a esposa do Vicente, ela tem... Faz uma semana que não vai trabalhar, não consegue, né? A poluição que o ser humano faz, não é o natural. O ser humano destrói, né? Como a diminuição do uso de energia e água, reciclagem e descarte correto do lixo. O planeta Terra ainda continua a ser uma escola de aprendizagem, aqui todos nós somos aprendizes a caminho da superioridade espiritual, tá? Certo? Estou vendo que, como professor, eu vou reforçando os conceitos, né? Certo, né? Tá? O professor faz isso. Dá um exercício, depois repete, mudando só umas coisas, para reforçar. Porque só assim que a gente aprende. Conforme a gente vai martelando, os alunos deixavam de carrasco nazista. Porque eu entrava na sala de aula e dava aula. Não ficava enrolando. Tá? Preservação da natureza. Contribuir para a preservação dos ecossistemas, como florestas, rios e oceanos. E apoiar iniciativas de reflorestamento e recuperação ambiental. No mundo todo, né, tem muitas pessoas fazendo coisas interessantes. Tá? É só buscar, vocês vão ver. Tá? Cuidado com a natureza. Atitudes que vão desde o plantio de árvores até a preservação de nascentes e o respeito ao uso dos alimentos são iniciativas, pois a natureza é vista como extensão de nós mesmos. Tá? Há uns anos atrás, o meu irmão tinha um sítio lá, lá perto de Campinas, e um sítio, né? E tinha uma nascente lá. Ele cuidava da nascente lá, nossa, maravilhosa a nascente. Tinha uma nascente, ele limpava isso, cuidava, tal. Até aproveitou a nascente para fazer um lago artificial e criar tilápia lá.
não é? Certo? Usou o recurso, mas sempre preservando a nascente, deixando ela seguir em frente, certo, né? Tá? Tirou só um pouquinho, só para formar o largo, para depois, né? E conservou a nascente lá, né? Hoje em dia não sei como está, não. né? Ações de consideração. Compartilhar informações sobre a importância da sustentabilidade, incentivar outras pessoas a adotarem práticas mais conscientes. Porque, infelizmente, a gente vive assim, feito zumbi. Levanta, vai trabalhar, volta. Tá? A gente tem que ter consciência. O que eu estou fazendo da minha vida? Como estou vivendo? Como está sendo o meu dia? A gente tem que ter consciência de tudo. Certo, né? O que eu me alimento, o que eu faço, né? Tudo. Tem que ser um ser consciente, não inconsciente, como é hoje em dia. As pessoas fazem as coisas sem pensar em nada. Educação e conscientização. A disseminação de informações sobre questões ambientais e práticas sustentáveis é vista como uma forma de cumprir o princípio espírita de buscar o conhecimento e o estudo para o desenvolvimento. Tá? Inspirar valores em respeito, empatia e solidariedade. Esses valores inerentes à espiritualidade podem guiar nossas ações em direção a um comportamento mais sustentável. Tá? Promover a mudança interior. Isso é, né? A espiritualidade pode nos ajudar a refletir sobre nossa relação com o mundo e a perceber a importância de nossas ações para o meio ambiente. E aqui é uma mensagem de Emmanuel. Tá? Eu peguei vários pessoas, não é? Senão, né? O mestre é Jesus, a escola é a terra. O bem é o trabalho que aperfeiçoa. Em vista dessas verdades, que o discípulo ponha mãos à obra de sua purificação e ninguém espere um céu que não edificou em si mesmo. Né? Certo, né? Emmanuel tá certo mesmo. Certo? Tá? Não dá moleza, não. Emmanuel. Certo? Incentivar a conexão com a natureza. Certo, né? A prática da meditação, tá? Certo? E da contemplação pode fortalecer nossa conexão com a natureza, levando a ações mais conscientes em relação ao meio ambiente. Ecologia espiritual, integrando natureza, humanidade e espiritualidade. Certo, né? Nós somos um todo, não somos separados, né? Terra, humanidade, planeta, mundo espiritual, é tudo junto e misturado. Tem, né? Não, é aqui mesmo. Paulo dizia, nós estamos cercados por testemunho invisível, mas, né? Então, o plano espiritual é aqui mesmo. Nós todos, enquanto espíritas, precisamos reverter o abandono do planeta Terra. Tá? Nós todos. Nos princípios básicos de promover saúde mental, ambiental e espiritual para alcançarmos a evolução e o progresso físico e espiritual. Nós estamos aqui para ajudar no progresso físico do planeta e no progresso, principalmente, espiritual do planeta. Tá? Espiritismo e ecologia, está tudo conectado. Tá? Em resumo, está chegando no final. O Espiritismo, com seus princípios e valores, pode ser um importante aliado na promoção da sustentabilidade, incentivando uma postura mais consciente, repetindo, mais consciente, responsável e respeitosa em relação ao meio ambiente e à vida em todas as suas formas. A Terra é uma escola. Jesus é o mestre. É o mestre Jesus. E o Evangelho é a cartilha nossa. Tá? Aqui, né, assim, só para você ter uma ideia, alguns filminhos. Chico Bento, está no Amazon, né? Vai estar. A Pequena Grande Fazenda, Onyx, Amazônia, Lorax eu assisti, também faço ecologia,
Amazônia Eterna, Avatar, né? Vocês conhecem também, falo. Uau, esse aqui é aquele robozinho que está na Terra, cheio de lixo, a Terra lotada de lixo, e ele continua recolhendo o lixo, né? Certo, né? Tá? Planeta Terra, Planeta Azul, precisa, né? Só alguns aí, só para ter uma ideia, tá? E aqui, antes do vídeo, aí é para vocês pensarem. Vamos deixar um mundo físico, moral e espiritualmente melhor para nossos filhos, netos, ou seja, para nós mesmos? Tá? Então, né? Aí vocês escolhem, porque a maioria deve voltar para cá. Que mundo a gente vai encontrar quando voltar? Então a gente precisa começar a melhorar esse mundinho aqui. Tá? Certo? Porque vai ser para nós mesmos. Isso. Cuida do céu, cuida do sol, cuida das águas, sem poluir, cuida também dos animais que tanto bem eles nos fazem. Cuida da terra, cuida bem sim, cuida de mim, cuida agora. E o amanhã não terá fim. Lembra de Deus, o Criador, foi Ele quem cuida da terra. Cuida da terra, cuida de mim, cuida agora. Cuida da terra, cuida do mundo, cuida da vida, cuida de nós, cuida do mundo, cuida da vida, cuida de nós, cuida da terra. Cuidem da terra. Essa que temos, cuide da terra.